o suicídio entre pastores evangélicos e uma pesquisa que foi feita. Primeiro temos que entender que as questões de depressão são multifatoriais. Não é uma questão única que conduz alguém a uma depressão. Por isso, esse mito de falar que a depressão é produto de isto ou aquilo é muito irrisório e é ruim nós tentarmos colocar a depressão como um único fator. Ele é multifatorial. Já falei sobre isso em outro vídeo. As igrejas neopentecostais podem prejudicar muito a compreensão do tratamento da depressão e do seu sintoma. É o perigo de espiritualizar tudo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando as igrejas, especialmente as neopentecostais, que têm uma visão de que tudo é demônio, tudo é espiritual, esquecem de que existem questões físicas e existem questões emocionais. Eu atendi uma mulher que era de uma igreja neopentecostal, e ela veio a mim muito mal, e o pastor expulsava o demônio dela, o demônio não saía, claro, e depois de atendê-la e conversar com ela, eu descobri que a mulher estava numa menopausa muito acentuada e muito antecipada, e a questão dela era simplesmente hormonal. Ela tinha calafrios, ela tinha momentos de muito calor, ondas de calor. Na primeira vez que ela me contou isso, já estava claro para mim que ela estava com menopausa. Então, não era espiritual, não era demônio. E o pastor ficou expulsando o demônio, convocou a igreja para fazer jejum, oração pela mulher. Ela só passou vergonha. É claro, ela saiu dessa igreja, superou a depressão, porque foi para ela um fiasco, uma vergonha. Terceiro, a depressão entre pastores evangélicos. Uma pesquisa importante. Recentemente ficou demonstrado que cerca de 30% de pastores passam por depressão. Eu até creio que seja um pouquinho maior. O Instituto de Desenvolvimento de Liderança Cristã da Igreja no Brasil diz que cerca de 70% dos pastores lutam diariamente contra a depressão e 72% dizem que estudam a Bíblia só para preparar sermão. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão tão atarefados e não tem mais intimidade e comunhão com Deus. A vida na igreja não passa de uma obrigação ministerial e não um prazer no serviço ao Senhor. Eles fazem a obra, mas não se envolvem com o Senhor da obra. E cerca de 80% considera que o ministério afeta de maneira negativa as suas próprias famílias e 70% dizem que não têm amigos próximos. Uma grande verdade, o ministério pastoral é feito de solidão. Nós, pastores, entendemos isso, que nós estamos muitas vezes sozinhos nesse ministério. Não podemos compartilhar algumas coisas, não podemos dizer o que nós sentimos muitas vezes. Existe muita traição no meio evangélico, muita gente maldosa, hipócrita, negativa, muita gente maligna, muita gente fofoqueira, futriqueira. São poucos que cooperam e que estão com você, junto com você, que suportam ver a sua dor. Basta ver com Jesus. Jesus tinha um grupo grande de discípulos, uma multidão o seguia. Do grupo de discípulos ele tinha 70, no qual ele enviou-os a pregar. Dos 70 ele tinha 12, que ele compartilhava um pouco mais da sua intimidade. Dos 12 ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que ele os conduzia a um nível maior de intimidade e podia compartilhar sua dor. Foram com esses 3 pessoas, discípulos, que ele sempre levava a uma experiência maior, como no Monte da Transfiguração, quando ele expulsava, ele orava com alguma pessoa de maneira especial, ele podia conversar, ele podia mostrar os milagres que ele fazia de maneira muito mais transparente. E foram com os 3 que ele levou para o monte, para quando ele foi orar ao Pai e pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Foram os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que ele diz: minha alma está profundamente triste. Orem comigo, vigiem comigo, porque estou muito assustado e muito espantado. A solidão pastoral. E a Bíblia diz que os 3 não compreenderam, não entenderam. Ao invés de orar com Jesus, foram dormir. E por 3 vezes Jesus faz isso. Mas dos 3, Jesus tinha um que era o mais íntimo de todos, a quem ele podia reclinar a sua cabeça no peito, que era João,
O João que foi o único que foi com Jesus até a cruz. Então pense bem, da multidão que tinha Jesus, os mesmos que disseram Hosana foram os mesmos que disseram crucificam. Os discípulos todos negaram Jesus e fugiram de Jesus. Só João foi com Cristo até a cruz do Calvário. Então, no grupo de discipulado, ou no grupo entre igreja evangélica, quem é nosso amigo? Quem está conosco em tempo de dor? Quando nós podemos falar, estou triste, estou angustiado, estou em depressão, não estou suportando o fardo, o peso do dia a dia. Quantos, Quantos estão conosco? Então, hoje eu vou falar com você sobre esse assunto, mostrando que nós temos a solidão ministerial e por isso nós precisamos de pessoas. Nós que pastoreamos precisamos ser pastoreados. Precisamos de grupos de pastores que nos apoiem, grupos de pastores que orem conosco, ou grupos de pessoas na igreja que possam entender isso, ou amigos de intimidade que nós possamos desenvolver um grupo de intimidade que possa nos ouvir. Ou, em casos outros, precisamos fazer terapia. Eu já contei para você numa outra oportunidade e vou dizer para você hoje de novo, nós precisamos fazer terapia, precisamos buscar ajuda. Ah, mas não tem terapeuta cristão. Mas nós precisamos falar de nossa alma, não é de nossa fé em si, de nossa alma, nosso conflito interior, nosso desgaste psíquico, nosso pensamento que achamos que nós podemos mudar o mundo e mudar as pessoas. Eu estava pregando um dia desse sobre 5 coisas que Jesus não podia fazer. E eu estava lendo em Lucas 13, versículo número 34, no qual Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora a sua casa será abandonada e você nunca mais me verá, até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus não conseguiu juntar Jerusalém. Jesus não conseguiu curar as pessoas. Jesus não conseguiu convencer todos. Então, se Jesus não conseguiu, quem sou eu para conseguir convencer? A Bíblia diz que Jesus falou àquela geração. Jonas pregou e a Nínive ouviu e Nínive se converteu, mas vocês não me ouviram. Então nós lidamos com pessoas duras, embrutecidas, ignorantes, pessoas que não têm vontade de querer aprender. O próprio Paulo em Atos 18 fez isto, quando ele estava falando lá na igreja, antes de ele estar na grande Éfeso. Paulo está em Corinto, e como diz Paulo em Atos 18:6, eles se opuseram a Paulo e o insultaram. Ele acudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente e de agora em diante eu pregarei aos gentios. Nem Paulo conseguiu. Paulo queria que os judeus se convertessem, os israelenses se convertessem. Nem Paulo se converteu. Então, nós temos que abrir mão dessa mania que temos, superegóica, essa mania que temos, egoísta, que nós achamos, quando digo egoísta, de um ego centrado em nós mesmos, que nós vamos salvar todo mundo, que nós somos o novo Messias. Mas nem o Messias conseguiu. Então, vamos diminuir essa autocobrança que fazemos de que somos responsáveis por todos e pelos outros. Nós não somos responsáveis pelos outros, nós somos responsáveis por pregar. Lacan tinha uma frase que eu acho maravilhosa, me ajuda muito a pensar como um pastor. O meu compromisso é com aquilo que eu digo. O que você faz com aquilo que você diz é problema teu. Eu sei o que eu falo, como você ouve e o que você ouve é seu problema. Então nessa segunda parte, eu falo com você sobre nós diminuímos um pouco essa questão que nós temos de achar que nós podemos mudar o mundo e as pessoas. Pensemos um pouco sobre isso. Na terceira parte, eu vou falar com você sobre por que os pastores suicidam. Fica a dica, Deus te abençoe.